Trata-se do processo número 63 da pauta, 1184, de 2011, a proposta orçamentária do Ministério Público da União. Da União inteiro? Proposta orçamentária do MPT, do MPM, do MPDFT e também da Escola Superior do Ministério Público da União. Excluído o MPF. Excluído o MPF. Federal. É o processo 63 da pauta. Pelo menos era ontem, desculpem, talvez hoje tenha mudado. É esse mesmo, é esse mesmo. Não, é 63. Permaneceu mesmo. Com a palavra, a conselheira Thaís Ferraz, para relatar o processo 1184/2011. O presente pedido de providências tem por finalidade a emissão de parecer acerca das propostas orçamentárias do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da Escola Superior do Ministério Público da União para o exercício de 2012, atestando a sua regularidade formal, a observância dos parâmetros estabelecidos na legislação vigente sobre a matéria, a adequação entre as dotações propostas e as despesas a serem efetuadas e a compatibilidade dos gastos programados com as atribuições dos respectivos ramos. A necessidade de avaliação por este Conselho das propostas orçamentárias dos ramos do Ministério Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União decorre do disposto no artigo 14, parágrafo 1º da LDO 2012. Eu vou citar o dispositivo. Artigo 14. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público da União encaminharão à SOF do Ministério Público do Planejamento, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, SIOP, até 15 de agosto de 2011, suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2012, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do MPU, encaminhadas nos termos do caput desse artigo, deverão ser objeto de parecer do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os artigos 103b e 130A da Constituição, respectivamente, a ser encaminhado à comissão mista a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição, CMO, até 30 de setembro de 2011, com cópia para a SOF do Ministério Público do Planejamento. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público. O referido dispositivo exclui, portanto, da mesma avaliação a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, embora seja um dos ramos do Ministério Público da União, para os efeitos do dispositivo, foi equiparado ao Supremo Tribunal Federal, que também não tem sua proposta orçamentária e parecer de mérito do Conselho Nacional de Justiça. Tratando-se de disposição legal e não tendo este Conselho Nacional do Ministério Público competência para exame de constitucionalidade de lei, passo ao exame das demais propostas. Inicialmente, cabe registrar que a presente proposta foi aprovada pelo Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, em reunião realizada em 10 de agosto de 2011. As dotações orçamentárias propostas, no montante de R$ 2.683.369.535, compreendem os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Depreende-se da nota técnica elaborada pela SPO, que, em relação à programação das despesas de pessoal e encargos sociais estabelecidas pela unidade, foram atendidos os requisitos estipulados no artigo 73 da LDO, que estabelece que os poderes executivo, legislativo e judiciário, o MPU, terão como base de projeção do limite para a elaboração de suas propostas orçamentárias de 2012, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento vigente em março de 2011, contabilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive o disposto nos artigos 78, 80 e 81 desta lei, ou outro limite que vier a ser estabelecido por legislação superveniente. No que diz respeito às despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, entendeu a Secretaria de Planejamento Orçamentário que as propostas contemplam a adequada programação orçamentária, conforme estabelece o artigo 78 da LDO 2012. Vou me limitar apenas a fazer referência ao dispositivo para não cansá-los com a leitura integral do artigo 78 da LDO. Registre-se que as despesas com pessoal e encargos sociais do MPT, MPM e MPDFT não excedem os percentuais estabelecidos no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Neste ponto, cabe lembrar que a Escola Superior do Ministério Público da União não possui quadro próprio de pessoal, não havendo, portanto, programação para atender despesa dessa natureza. No que se refere a outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras, segundo a SPO, observa-se que as despesas foram calculadas com base no artigo 18 da LDO, que estabelece como limite para a elaboração do orçamento do próximo exercício o valor autorizado pela lei orçamentária do ano em curso. Aqui também transcrevo integralmente o artigo 18. Assim, a análise do detalhamento das dotações informadas na documentação enviada por meio do ofício PGR-GAB 1035 permite verificar a compatibilidade entre a programação proposta e as atribuições do MPT, MPM, MPDFT e a escola. E verifica-se ainda a coerência entre os valores propostos e as despesas programadas, de acordo com as demandas de suas unidades administrativas e de execução. Ademais, foi observada a legislação que rege a matéria, em especial a Constituição Federal, artigo 127, parágrafo 3º, o Plano Plurianual para o quadriênio de 2012-2015, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4320 de 64, a Lei 12.465 de 2011 e a LDO de 2012. Exposto ante a ausência de qualquer vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade nas propostas apresentadas, o voto é no sentido de aprovar a proposta orçamentária dos órgãos do Ministério Público da União, nos termos da fundamentação, para o exercício de 2012. Publique-se em time-se Procurador-Geral e encaminhe-se à Comissão Mista e cópia à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse é o voto. Alguma observação? Pois não. Conselheiro Tito. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nós discutimos essa matéria no âmbito interno entre os conselheiros e, evidentemente, que eu não vou trazer o que disse no âmbito interno aqui a público, mas, e como está na lei, que a proposta orçamentária do Ministério Público Federal não seria apreciada pelo Conselho. Mas eu acho que, embora esteja na lei, é um absurdo, é inaceitável essa discriminação feita pelo legislador, evidentemente que não foi por iniciativa do legislador, nem vontade do legislador, mas é inaceitável, embora prevista na LDO, que o Ministério Público Federal não se submeta às mesmas regras dos demais ramos do Ministério Público da União, assim como o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios submeteram as suas propostas orçamentárias ao Conselho, como determina a lei. O Ministério Público Federal não merece e não deve ter nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais ramos que, ressalto, estão exatamente no mesmo nível desses ramos. E a justificativa apresentada, inclusive, pelo conselheiro Mário Bonsagra, é de que havia, até por uma questão vencimental, para equiparar os vencimentos do Procurador-Geral da República aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que isso seria importante. Ocorre que o Procurador-Geral da República e presidente deste Conselho, ele é o chefe do Ministério Público da União. Ele tem a equiparação com os ministros, em questão vencimental, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, não porque ele é o chefe do Ministério Público Federal, mas porque ele é o chefe do Ministério Público da União. Portanto, se os demais ramos do Ministério Público se submetem as suas propostas orçamentárias ao Conselho, o Ministério Público Federal também deveria fazê-lo. Então, voto pela aprovação e, como eu disse na nossa conversa interna, para dar um tratamento igual a todos os ramos do Ministério Público da União, e faço questão de alertar que eu não estou abrindo mão aqui de nenhuma prerrogativa de conselheiro, mas para dar um tratamento igual. Eu não li
nenhuma das propostas orçamentárias, mas as considero aprovadas, porque todos os ramos do Ministério Público devem ter o mesmo tratamento. Então, voto pela aprovação, demonstrando esse voto de contrariedade a esta inaceitável discriminação com os demais ramos do Ministério Público da União. Senhora presidente, me permita, ao afirmar a minha adesão ao voto da eminente relatora, fazer uma breve declaração de voto. E eu faço porque eu gostaria de ressaltar para a reflexão dos colegas conselheiros um ponto que, em relação a essa matéria, me parece muito importante para o Ministério Público em geral. Eu digo isso porque vai fazer 35 anos agora que eu ingressei no Ministério Público do Estado da Bahia e eu sou filho de promotor. E a minha vida inteira eu ouvi como uma reivindicação básica do Ministério Público, dos membros do Ministério Público, a simetria com a magistratura. Isso eu ouvi de meu pai, depois eu mesmo, como promotor, procurei entender e assimilei. E agora, já também há 31 anos como magistrado, eu me surpreendi quando nós, magistrados, buscamos, reivindicamos e obtivemos, junto ao Conselho Nacional da Magistratura, o direito à simetria com o Ministério Público. Então, essa expressão simetria me parece que tem uma relevância para as carreiras do Ministério Público e da magistratura. Agora, aí vem a questão da proposta orçamentária, e eu vejo que tem tudo a ver com essa simetria, com essa expressão, com esse princípio, com esse valor. Por quê? É justamente da equiparação entre o Procurador-Geral da República, que é o chefe não só do Ministério Público da União, mas também do Ministério Público Federal, a equiparação com os membros do Supremo Tribunal Federal, especialmente o presidente do Supremo Tribunal Federal, é dessa equiparação que se forma, né, e se desenvolve tudo que tem a ver com esse valor, esse princípio da simetria. Seja na fixação dos vencimentos, seja na questão da elaboração e encaminhamento ao Congresso Nacional das propostas orçamentárias. Não é que se faça, com toda a vênia ao eminente colega Tito Amaral, se faça qualquer discriminação entre o Ministério Público Federal e os demais órgãos do Ministério Público da União. Não é isso. A questão é que o Ministério Público Federal é chefiado pelo Procurador-Geral da República e, assim como o Supremo Tribunal Federal encaminha diretamente a sua proposta sem submeter ao Conselho Nacional de Justiça, assim também o faz o Procurador-Geral da República quanto à proposta orçamentária do órgão sob a sua direção, que é o Ministério Público Federal. Isso não discrimina, isso não põe de maneira nenhuma em plano secundário os demais órgãos, demais ramos do Ministério Público da União. Por quê? Porque todos eles estão submetidos ao Conselho Nacional do Ministério Público, menos quanto esse encaminhamento, essa apreciação da proposta orçamentária, simplesmente porque a proposta orçamentária do Ministério Público Federal é encaminhada ao Congresso pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, e está no mesmo plano que o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é quem encaminha, sem submeter ao Conselho Nacional de Justiça, ao Congresso, o orçamento do Supremo Tribunal Federal.
Eu só gostaria de fazer essa colocação. Senhor presidente, também gostaria de me posicionar sobre o caso. Conselheiro Luiz Moreira, eu só peço... Eu também me inscrevo. O conselheiro Mário tinha se inscrito anteriormente. Mas após... eu cedo ao conselheiro Luiz Moreira, Pois tenho não. um prazer enorme de falar depois de Sua Excelência. Me inscrevo também, presidente. Quanto a essa questão que o eminente conselheiro Lázaro levanta, eu peço vênia a ele, para a Sua Excelência, para discordar, porque quando se trata do Supremo Tribunal Federal, a Constituição expressamente exclui do controle do Conselho Nacional de Justiça o Supremo Tribunal Federal. Isto é, o Supremo Tribunal Federal, como cúpula de um poder e como corte constitucional, não se subordina, não se submete ao controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça. Mas isto está posto na Constituição Federal, na Constituição da República. Quisesse o Constituinte, na emenda 45, excluir o Procurador-Geral da República ou o Ministério Público Federal do controle do Conselho Nacional do Ministério Público, era muito fácil fazê-lo. Ele teria aplicado ao Procurador-Geral da República e ao Ministério Público Federal o mesmo modelo do Supremo Tribunal Federal. E o Constituinte não o fez. Então, não seremos nós que o faremos. Tanto é verdade porque o Supremo Tribunal Federal, neste caso e em outros, eu cito o exemplo do encaminhamento da PEC, que possibilitou ao vice-presidente do Supremo Tribunal Federal ser vice do Conselho Nacional de Justiça. Vejam a disparidade. É porque é exigível um comando constitucional, o Supremo Tribunal Federal se submeteu à aprovação do Congresso Nacional, fazendo constar expressamente, pela via própria, por uma PEC, que o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal também fosse vice-presidente do Conselho Nacional de Justiça. Onde é que está na Constituição da República que o Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República não se submetem a este Conselho? Relembro que grande parte deste Conselho, aqui, recém-empossado, foi perquirido na sabatina no Senado Federal pelo senador Pedro Tax. A pergunta que o senador Pedro Tax perguntava era: quem é que controla o Procurador-Geral da República? Essa pergunta foi feita mais de uma vez a conselheiros aqui presentes. O que é que está implícita na questão elaborada por Sua Excelência o senador Pedro Tax? É que apenas o Supremo Tribunal Federal, por expresso comando da Constituição, não se submete ao controle do CNJ, no caso do Judiciário, e aqui não há exceção. Tanto é verdade, conselheiro Lázaro, essa questão da submissão, que o conselheiro Alessandro Tramujas, aqui presente, é relator do pedido de aumento do Procurador-Geral da República. Então, o que é que nós temos? Repara, olha o paradoxo que nós temos. O pedido de aumento de subsídio ou reposição de subsídio de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, tramita no Conselho Nacional do Ministério Público, pendente de aprovação. Relator, conselheiro Alessandro Tramujas. Já o orçamento do Ministério Público Federal aqui não tramita. Quer dizer, o argumento de que o Procurador-Geral da República poder ter paridade de atribuições ou a paridade com o Supremo Tribunal Federal, vale 50%. Vale quando o chefe do Ministério Público Federal, para criar, na prática, como diz o conselheiro Tito, uma diferenciação, ou como nas palavras do conselheiro Tito, uma discriminação em relação aos demais membros do Ministério Público, aos demais ramos do Ministério Público da União. No entanto, quando se trata do aumento do subsídio do próprio Procurador-Geral da República,
o aumento desse subsídio é carente de aprovação do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos que resolver esse caso. Qual é a questão? O Procurador-Geral da República, no seu subsídio, depende, repetindo, depende da aprovação do Conselho Nacional do Ministério Público, do subsídio do Procurador-Geral da República. No entanto, o orçamento do Ministério Público Federal aqui não se submete. Ou seja, acho, conselheiro Tito, que Vossa Excelência tem razão quando levanta essa questão, porque nem o Ministério Público Federal sabe do que se trata. O ofício encaminhado ao eminente conselheiro Alessandro é assinado por Sua Excelência, o secretário-geral do MPF, pedindo que seja apreciado por este Conselho o aumento de subsídio do Procurador-Geral da República. Por que, então, o Procurador-Geral da República tem seu aumento submetido a nós e o MPF, o seu orçamento, não é submetido? Já houve, por parte do Conselho Nacional de Justiça, um ofício endereçado à Câmara dos Deputados, pedindo que fosse devolvido projeto de lei, pelo, salvo engano, da Magistratura do Trabalho, para que fosse apreciado previamente pelo Conselho Nacional de Justiça o orçamento do Ministério da Justiça do Trabalho, salvo engano. Eu acho que essa é uma questão que nós devemos apreciar. Se me permitem, é só um esclarecimento de matéria de fato. Eu acho que, enfim, com todo respeito às várias opiniões, lembrando que essa, muito mais do que ser uma questão corporativa, ela é uma questão institucional, e não institucional dos ministérios públicos, ela é institucional desse Conselho, né? Lembrando que essa discussão ela esteve na origem desse Conselho, e ela foi uma discussão exatamente para dar identidade a esse Conselho, conferir a ele uma feição que o tornasse símile ao Conselho Nacional de Justiça. Então, não foi uma iniciativa exclusiva, uma iniciativa arrivista, uma iniciativa pessoal do Procurador-Geral da República, o dispositivo que consta na LDO. Isso foi uma reflexão Vossa Excelência coletiva. me permite, eu fiz uma pesquisa a respeito do uma assunto. reflexão coletiva que contou com o apoio, inclusive, dos representantes dos ministérios públicos estaduais. Então, é óbvio que as nossas atribuições elas não são absolutamente equivalentes à da magistratura. A nossa organização não é absolutamente equivalente à da magistratura. Seria muito difícil falarmos em um Ministério Público Nacional, tal como se concebe o judiciário, e, portanto, essa dificuldade em estabelecer o paralelismo. E o que se conseguiu, enfim, em termos de instrumentos para que aproximássemos ambos os conselhos, foi isso. Né? Não digo que isso não possa ser novamente objeto de reflexão, que se volte atrás, e acho que o encaminhamento de proposta de aumento de subsídio do Procurador-Geral da República ao Conselho Nacional do Ministério Público deve ter sido resultado de um equívoco. Porque a ser mantida a reflexão inicial que deu origem a todos esses desdobramentos, isso é absolutamente incompatível. Então, eu atribuo a um equívoco. Vou até verificar o que ocorreu. Conselheiro Mário. Me desculpe, conselheiro Jefferson. Conselheiro Tito, nós já tivemos, como você bem lembrou, oportunidade de travar uma rica discussão na rede dos conselheiros em torno desse tema. Né? E, Vossa Excelência, eu tive até a oportunidade de dizer expressamente, agindo com impecável honestidade intelectual, e digo, honestidade intelectual é essencial. Ou se tem ou não tem, Vossa Excelência tem honestidade intelectual. Trouxe à tona o seguinte, também as propostas orçamentárias dos Ministérios Públicos Estaduais não se submetem ao Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Então, eu queria, desde logo, dizer que essa discussão não deveria ser levada para o lado de se apontar o Ministério Público Federal como privilegiado. Né? Isso traz cisânia, isso traz estresse desnecessário da atividade desse Conselho.
Né? É uma norma legal prevendo isso. Mas eu volto à questão. E tem uma razão, eminente conselheiro Tito, que eu também disse numa mensagem, pela qual os ministérios estaduais não são obrigados a encaminhar suas propostas orçamentárias ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque, desde logo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias cuida do orçamento da União, não cuida, e nem poderia fazê-lo, dos orçamentos dos Estados. Né? As Assembleias Legislativas é que teriam que contemplar norma similar para encaminhar. Isso não acontece. Né? Não acontece, mas não vejo, em decorrência disso, privilégio aos ministérios públicos estaduais. Quando surgiu essa discussão, eu procurei pesquisar o assunto. Eu aprendi, nos meus anos de pós-graduação, aprendi a pesquisar os temas sobre os quais eu me pronuncio. Não é? Então, veja, pus pesquisar o que, desde logo, trouxe à tona os dizeres da atual Lei de Diretrizes Orçamentárias, que realmente exclui da apreciação do CNMP a proposta orçamentária do Ministério Público Federal. Não podemos dizer, eminente conselheiro Tito, que o legislador fez isso impensadamente, fez isso como que ludibriado por qualquer lobby. Não. Eu tenho elementos que apontam nesse sentido. Pesquisei o que também dizem as leis, o que disseram as leis orçamentárias anteriores, as LDOs anteriores. Esse assunto surgiu pela primeira vez na LDO, na Lei 11.439, que foi a LDO de 2006, que diz o seguinte: o dispositivo enfocado correspondente à hora em discussão dizia o seguinte: parágrafo 2º do, então, artigo 14. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União. Veja, Vossa Excelência, e ao Ministério Público da União, constou da lei de 2006. O que está constando agora? Pois é, eu não me oponho a isso. E digo, eu tenho até outra posição, mas mais radical que a de Vossa Excelência. Né? A lei LDO de 2007, que foi a Lei 11.514, no seu parágrafo 2º do artigo 15, que era o correlato, dizia o seguinte: não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União. Agora, mudou em 2008. Mudou em 2008. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo ao STF e ao Ministério Público Federal. Mas, veja, a mesma coisa, eminente conselheiro Tito, ocorreu com a Lei 12.017, LDO de 2009, com a Lei 12.309, LDO de 2010. Aconteceu isso, ou seja, a previsão de exclusão apenas do Ministério Público Federal. E aqui, para demonstrar a Vossa Excelência que o legislador não agiu inconscientemente, tá? Eu obtive aqui, pesquisando nos arquivos do Congresso, uma proposta de emenda do deputado Eduardo Valverde à proposta de lei orçamentária de 2008. Como vimos aqui, de 2008, ficou constando só o Ministério Público Federal. Em face desse dispositivo, o deputado Valverde apresentou uma proposta substitutiva, dizendo que não deveria se aplicar ao Ministério Público da União. Ele discutiu isso, ele trouxe a discussão. A proposta dele não foi acolhida, né? Mas ele trouxe a discussão. Né? E, justamente, fundamentando o quê? Os ministérios públicos, os ramos do Ministério Público da União, têm o mesmo status. Tem o mesmo status. A questão não é nesse plano. Evidentemente que o Ministério Público Federal está sujeito ao controle desse Conselho, e isso é demonstrado pela frequência com que casos envolvendo sejam procuradores da República, sejam questões da própria administração do Ministério Público Federal, são frequentemente versadas nesse Conselho. Portanto, não é verdade, e digo que Vossa Excelência não disse isso. Eu prezo muito a honestidade intelectual de Vossa Excelência e gosto de debater com quem tem honestidade intelectual. Eu creio que, de modo geral, eu presumo que todos nesse Conselho têm. Se Vossa Excelência me permite apenas uma parte, na semana passada, sobre esse
controle, houve aqui um PCA e o requerido era o Procurador-Geral da República. Eu o oficiei, dando um prazo para a resposta, não de 15 dias, mas de 5 dias, dada a urgência, e a resposta veio, quer dizer, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E eu não tenho dúvida, eminente conselheiro Tito, que, no tocante às questões administrativas, o próprio Procurador-Geral da República, quando praticando atos administrativos, ele nunca se furtou ao controle desse Conselho. Há outras esferas de atos do Procurador-Geral da República que, penso, não se submetem a esse Conselho, mas isso é outra discussão que não está colocada aqui. Mas atos administrativos... Agora, quanto ao MPF, não há dúvida nenhuma que está em pé de igualdade. Né? Está em pé de igualdade. Agora, está em pé de igualdade. Agora, o fato é que tem uma lei. Se tem a lei se dispondo, não é? Eu penso até, conselheiro Tito e demais conselheiros, que a LDO, nesse aspecto, ao determinar a submissão prévia ao CNMP das propostas orçamentárias dos ramos do MPU, incluindo aí o MPF ou não tem amparo na Constituição, porque o artigo 130A não dá esse poder ao CNMP. Não prevê, não contempla como uma das atribuições do CNMP manifestar-se previamente em relação à proposta orçamentária. Até porque quem vai se manifestar é o Congresso, representante do povo soberano. Não é? Agora, o fato é que está na lei. Não é? Então, o que eu pediria, o que eu encareço a todos os conselheiros, é que nós não levamos o debate para o campo que permita prosperar a cisânia entre os ramos do Ministério Público. Todos os ramos estão em pé de igualdade. O Ministério Público do Estado mais pobre, estadual do Estado mais pobre, está em pé de igualdade com o Ministério Público do Estado mais rico ou com qualquer ramo do MPU. Isso é um fato. Igualdade jurídica. Igualdade material, bom, igualdade material não existe, ela não existe de modo geral, ela é sempre desejável, né, entre os cidadãos também. Eu não vou aqui me alongar em discussões de caráter constitucional. Porém, é preciso dizer que a Constituição Federal, ela diz as coisas nem sempre de maneira literal. Então, discordo de afirmação feita de que a interpretação de que o Supremo Tribunal Federal não se sujeita ao controle do CNJ não está posto expressamente na Constituição, mas é fruto da interpretação do Supremo Tribunal Federal na ADIM 3367. E lá está dito. E, de modo geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido no sentido de apontar uma simetria entre CNJ e CNMP. De modo geral, outro dia, na nossa rede de conselheiros, eu tive até a oportunidade de divulgar uma recente decisão, ainda que liminar, do ministro Toffoli nesse sentido. Então, eu fico por aqui. Então, eu acompanho o relator, a eminente relatora, aprovando também, sem qualquer questionamento. Devo dizer, conselheiro Tito, que, desde que estou nesse Conselho, em momento algum, esse Conselho pôs reparo às propostas orçamentárias aqui submetidas, porque passo pelo crivo já prévio e bastante rígido e sério do Conselho de Assessoramento do Ministério Público da União, integrado por todos os procuradores-gerais desse ano. Então, o que eu encareceria é que nós não levemos a discussão para o campo da cisânia. Né? E, no mais, acho que o tema é muito rico e nós poderemos seguir debatendo, sim, em outras oportunidades. Obrigado, senhora presidente. O Corregedor Nacional, por favor, doutor Jefferson. Eu quero ser muito breve até com essa, porque eu digo sempre que começa da peça orçamentária, que é uma ficção, né? E se estende pela cena que nós estamos presenciando agora, porque a gente falar de Ministério Público da União, mesmo porque o orçamento é uma peça única. Quando o Ministério Público do Trabalho não tem um orçamento, o Ministério Público do Distrito Federal, o Procurador-Geral, não encaminha um orçamento. Esses orçamentos são consolidados e a unidade gestora é Ministério Público Federal.
Quer dizer, a peça é única. Quando a lei se refere a poderes e Ministério Público, o Ministério Público da União é uma peça única. Quando o Diário Oficial publica o orçamento, e pode ver a lei orçamentária, a LOA, está lá Ministério Público e vem subitens que são diria assim, unidades gestoras, Ministério Público do Trabalho, Distrito Federal, Militar, etc. Então, mais uma razão para que não haja uma separação desses orçamentos, mesmo porque são peças de uma complexidade técnica. Eu que fui procurador-geral e vice-procurador e fui responsável sempre pelo orçamento do Ministério Público do Trabalho, de um trabalho intenso e de conhecimento técnico específico para atender toda a legislação orçamentária e financeira da União, né? Inclusive, a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece aqui ao Conselho Nacional do Ministério Público obrigações que nós não estamos cumprindo e nós vamos ter que cumpri-las. E precisa de gente especializada para tratar daquele tema, porque exige que publicações e acompanhamento. Veja, eu não tenho, assim, uma preocupação maior, neste momento, de uma discussão até mais ampla sobre esse tema, porque eu acho que aqui nós somos limitados, como disse o conselheiro Tito, a aprovar ou não aprovar esses orçamentos. Nós temos até que aprovar, porque os prazos são exíguos, eles são exíguos. Me preocupa muito mais quando nós tratamos, seria uma oportunidade de nós tratarmos, e nós, Ministério Público do Trabalho, temos um problema muito específico, que são de servidores. E eu vejo aqui, quando encaminha este projeto de orçamento, que não é um orçamento, quer dizer, vai ser consolidado com o do Ministério Público Federal para a União, 128 servidores para o Ministério Público Militar, 551 para o Distrito Federal e 1.070 para o Ministério Público do Trabalho. E aí nós nos ressentimos de um dado. Quantos são do Ministério Público Federal? Nós não temos. Nós não temos esse dado. E aí, quando nós aprovamos aqui no Conselho as inspeções, vem lá, que quando o Conselho recomenda o Procurador-Geral da República, que quando da orçamentária atenda, não sei o quê, era hora de nós atender e examinarmos essa questão, se está sendo atendido até... Então, muito mais do que a gente se perder em questões pequenas, eu acho que o Conselho deve ter uma visão mais ampla de políticas institucionais para o Ministério Público Brasileiro e, especificamente, a todo o Ministério Público Brasileiro, aos servidores do Ministério Público da União, do Conselho, e uma preocupação de políticas de Ministério Público para os Estados. E esses são os grandes temas, porque, pela pauta, nós vemos que nós nos perdemos aqui em grandes discussões de temas disciplinares, e meramente disciplinares. E essas oportunidades que nós temos para discutir os grandes temas do Ministério Público, nós deixamos passar pela exiguidade de tempo, nós somos corroídos pela burocracia, isso nós não podemos negar. Eu tenho certeza que o Procurador-Geral da República e qualquer dos Procuradores-Gerais do Trabalho Militar não tem essa intenção de burlar qualquer fiscalização de órgão. Tá? Mas vocês têm que convir, porque essa é a realidade, que esse corroimento dessas atribuições é típico da burocracia, e não é do Ministério Público, é da burocracia brasileira. Né? Então, essas picuinhas, manda esse, não manda esse, manda o do Ministério Público, não manda o do Conselho, é a burocracia que nos corrói. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Né? Eu disse que seria breve, mas já estou me alongando demais, e meu voto, presidente, é pela aprovação do Conselho. Conselheiro Alessandro, depois conselheira Cláudia, e, em seguida, conselheiro Jarbas. Na verdade, já não é nem mais sobre o tema que foi discutido, é só um esclarecimento com relação à relatora. Esses projetos, esse projeto, no caso, já foi encaminhado ao Então, pela lei, encaminhados até 15 de agosto pelo sistema.
Certo. E aí, depois, nós temos um prazo até 30 de setembro para fazer essa avaliação interna. Então, Também previsto em lei esse prazo. Também previsto em lei, Então, na mesma LDO. A avaliação é posterior, É realmente, posterior. do Conselho, não é Primeiro não é anterior. inclui via o sistema lá, o CIOP, aquele, e aí depois tem um prazo para que nós possamos fazer a emissão desse parecer, que é até dia 30 de setembro. Obrigado. Conselheira Cláudia. Como disse o nosso corregedor nacional, acho que realmente o Conselho tem que se voltar para as grandes questões institucionais. Acho que suas palavras foram muito lúcidas. Acho que temos que aprovar também, acompanho a relatora, mas eu só queria fazer uma ponderação, em especial com relação ao que o conselheiro Mário falou. Quando discutimos esses assuntos, não é com o objetivo de criar a cisânia, não, muito pelo contrário, são questões institucionais de importância, né? Quando discutimos a simetria, temos que ter em vista que realmente o Procurador-Geral da República tem que ter simetria com o Supremo, mas é o Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União, e não apenas como chefe do Ministério Público Federal. A continuar como está, nós estamos equiparando todo o Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal Federal. Todo e qualquer procurador da República, desde que atue em primeiro grau, está equiparado ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso causa um desconforto. Se fosse todo o Ministério Público da União, incluído ou excluído, não ia causar nenhum desconforto. Então, longe de nós querer causar a cisânia, temos todo um excelente relacionamento dentro do Ministério Público da União, cada um com o seu papel, mas esse é o ambiente, sim, para discutirmos essas questões de interesse institucional de todos nós. Tá? E acompanha a relatora. Conselheiro Jarbas. Presidente, colegas, eu também não vou me omitir sobre esse tema. E quero registrar, presidente, que conheci o Ministério Público, meu primeiro emprego foi no Ministério Público Federal. E conheci o Ministério Público pelo Ministério Público Federal, tenho admiração, respeito, e por uma contingência da vida, talvez até nem lograsse êxito, não ingressei no Ministério Público Federal, não fiz concurso. Na época, o Procurador-Geral da República era o nosso queridíssimo doutor Aristides Junqueira. E, analisando o tema, eu vejo que não há a necessidade, realmente, de se passar uma análise prévia dos orçamentos de quem quer que seja do Ministério Público da União ou federal ou dos estados, no Conselho Nacional do Ministério Público, até porque o Conselho Nacional tem o poder de fiscalizar qualquer questão relacionada aos orçamentos dos ministérios públicos. E me lembra, aqui o voto que é favorável, obviamente, à aprovação dos orçamentos dos ministérios públicos que apresentaram, aquela observação do ministro, me parece o ministro Pertence, sobre a justiça eleitoral, que está mudando. A época 90, em que os candidatos faziam de conta que prestavam contas, não é o caso aqui do orçamento, o Ministério Público fazia de conta que fiscalizava e a Justiça Eleitoral fazia de contas que julgava. Não é o caso, porque o orçamento aqui é uma peça séria a ser cumprida. Agora, sobre esse tema especificamente, realmente, como foi constatado aqui, parece que é uma observação coletiva, que não há necessidade de fazer essa distinção, como diz o nosso eminente corregedor, que não se sabe os dados, né, do Ministério Público Federal. E não há como comparar o Ministério Público Federal, sim, a figura do Procurador-Geral da República, porque não temos outro para comparar com o Ministro do Supremo. Não temos outra figura dentro do Ministério Público para isso. Tem que ser o Procurador-Geral da República. Agora, não há como comparar essa relação Ministério Público Federal com o Supremo, porque o Supremo é um órgão em si. O Ministério Público Federal não. Tem a Procuradoria Regional, os estados têm Tribunal Regional Federal,
tem as procuradorias da República, que tem lá seus orçamentos também. Então, basicamente, embora a lei orçamentária não prevesse, nada obsta, e mesmo eu não vejo até questão institucional, que o Ministério Público Federal apresentasse seu orçamento aqui, pelo menos para conhecimento, embora a lei pudesse prever diversamente. Então, nesse contexto, eu acho que essa separação ela não atende o interesse institucional, político-institucional, mas, de toda forma, se é assim que prevê a legislação orçamentária, e nós não temos aqui sequer um apontamento a fazer sobre as propostas do MP Militar, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Federal, de forma que, obviamente, que eu acompanho também com essas preocupações de nós encontrarmos o melhor formato. Eu proclamo, então, o resultado do item 63 da pauta. O Conselho, por unanimidade, e eu acredito que essas observações elas serão compiladas depois entregues aos senhores, aprovou as propostas orçamentárias nos termos do voto da relatora. Podemos passar... Senhora presidente, aproveitando aí o momento que foi aprovado aí e bastante discutido o tema, eu queria apresentar parecer oral aqui com relação aos PLs 2198, que trata do reajuste do subsídio do Procurador-Geral da República em 4,8%, o PL 2199, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União, o PL 2200, que dispõe sobre o quadro de pessoal dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções de confiança da Escola Superior do Ministério Público da União, e o PL 2201, que trata da gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do Ministério Público. Os 4 projetos atendem aos requisitos dispostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o meu parecer é pela aprovação dos projetos, fazendo apenas uma pequena ressalva, no sentido até de alertar o ilustre Procurador-Geral da República com relação apenas ao último projeto, que diz respeito à gratificação por exercício cumulativo de ofícios de membros do Ministério Público, onde na lei consta a previsão de a gratificação, o índice de 1/3, que equivale praticamente a 33% de aumento. Então, em termos de orçamento, realmente tem que ficar bastante atento se realmente esse é o índice adequado, 33%. Lembrando que nos estados onde ocorria a aplicação de dispositivos semelhantes, esse índice existia 1/3, quando vigia ainda ele incidia sobre o vencimento básico, não sobre os subsídios. Hoje, na maioria dos estados, em torno de 10% a 15% esse subsídio. Só o alerta, ressalva, mas pela aprovação dos 4 projetos. Senhor presidente, eu gostaria de examinar melhor todas as coisas. Peço vista em mesa. Moreira, a respeito da... De vista em mesa. Do pedido de vista em mesa. Dos PLs. Senhora presidente, eu vou destacar os PLs, porque eu teria observações quanto a eles. No que diz respeito ao PL 2198 de 2001, o projeto de lei que dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República, que reajusta em 4,8% tal subsídio a partir de 1º de janeiro de 2012, eu não tenho nenhuma oposição e acho que é absolutamente devida tal reposição. Se me permite dizer, conselheiro Luiz, é simétrico à proposta do Supremo. Eu até indagaria, se me permite, senhor presidente, o CNJ proferiu uma decisão, acho que há uns 2 anos, dizendo que quando se tratar apenas da reposição da correção do subsídio, que seria desnecessário, inclusive, lei autorizativa. Isso já seria automático, esse gatilho.
Eu indago se... O problema é que o TCU não concorda com isso. Mas o CNJ, o conselheiro Thaís, parece que tem uma resolução disciplinando isso no CNJ. Eu não saberia o número. Dizendo que seria automática. Foi o próprio Supremo, mas aí o Parlamento não permitiu. Foi o encaminhamento de um projeto de lei nesse sentido, que acabou caindo na própria reunião administrativa, acho, no Supremo. Teve uma tentativa de... Já teve umas 2 tentativas. Porque o que me preocupa é não em relação ao Ministério Público da União, mas em relação ao Ministério Público dos Estados, quando há um aumento do subsídio do Procurador-Geral da República, em tese, credenciaria os Ministérios Públicos estaduais a procederem, no mesmo percentual, um reajuste. Só que eles têm que se submeter isso à Assembleia Legislativa. Então, quer dizer, é uma constante subserviência, coloca o Ministério Público numa posição de genuflexo em relação ao Parlamento. Então, era só esse o motivo da indagação. Só para reflexão também, essa é uma tradição no Ocidente, de os poderes da República submeterem todos o seu orçamento ao Congresso Nacional. Então, aprovado, 48 por o 21... Eu chamo a atenção aqui, porque agora tem uma questão, conselheiro corregedor. 2.198 do subsídio, eu acompanho o relator. O PL 2199 de 2011, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União, fixa os valores de sua remuneração, revoga a Lei 11.415, de 15 de dezembro de 2006, e da outra providências, eu encaminho diferentemente. Porque nos anexos constantes aqui do processo do eminente relator, não há discriminação entre as lotações desses servidores. Então, qual é a alteração que eu proponho? E eu tenho certeza que o eminente conselheiro Mário Bonzalha vai concordar com essa proposta, vez que ele é defensor da paridade entre os ramos do Ministério Público. Fixar uma proporcionalidade entre o número de membros e a lotação e destinação de servidores. Isto é, far-se-ia uma conta simples, digamos, o Ministério Público do Trabalho tem 1.000 membros, a eles se destinam 10 servidores. Se o Ministério Público Federal tiver 700 membros, a eles serão destinados 7 servidores. Isto é, estou estabelecendo aqui, propondo que o Conselho faça, então, constar nesse PL 2199 a proporcionalidade para a lotação de membros, lotação e destinação de membros, entre o número desses membros e a lotação e destinação de seus servidores. É assim que voto. Senhora presidente, eu penso, esse projeto de lei, eu gostaria de dar uma olhadinha no projeto. Pode me passar, Vossa Excelência? Presidente, eu gostaria de saber, cadê o projeto? Senhor presidente, o projeto propriamente eu gostaria já de manifestar meu voto, no sentido de acompanhar o eminente relator, e dizer que, na realidade, eu acho que os aspectos que devem ser aferidos pelo Conselho no que diz respeito a essas propostas orçamentárias, diz respeito mais ao aspecto da formalidade. Nós não podemos adentrar aqui ao mérito, à oportunidade, à conveniência de se ter 1 ou 2 funcionários para cada membro, sob pena nós fazemos uma intervenção branca no Ministério Público. Eu fico muito preocupado com essas intervenções indevidas no que diz respeito à gestão do Ministério Público, que é a cargo, evidentemente, daquele que o preside. Então, eu fico muito à vontade para acompanhar o eminente relator em todas essas propostas. Eu vou pedir licença ao relator. Essa condição de vice, ela é muito desconfortável, porque na verdade, eu não sei a razão de esses PLs terem sido encaminhados ao Conselho depois de terem sido encaminhados ao Parlamento. Eu não sei qual é a razão
para isso, inclusive em relação ao subsídio do Procurador-Geral, porque, como o conselheiro Luiz Moreira apontou, falta racionalidade no fato de excluirmos o orçamento do Ministério Público Federal, né, excluirmos o Procurador-Geral, né, de certa forma, manter a paridade do Procurador-Geral na condição de presidente desse conselho com o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, isso tudo, a mim, está causando assim, uma enorme perplexidade, mas deve ter sua razão de ser. Eu apenas que desconheço. Se todos concordassem, eu pediria assim, muito encarecidamente que isso fosse remetido para para a próxima reunião, ordinária ou extraordinária desse Conselho. Presidente, O me prazo. permita. Tem prazo para isso? Isso está por previsto causa do onde? Me prazo. desculpem. É porque é desconhecimento Não, meu. isso não tem prazo. Não, não. impacto orçamentário que tem que passar. Tem impacto orçamentário. O impacto orçamentário, não o mérito. Não, esse não tem prazo, não. Na realidade, o Congresso existe. Pode ser uma exigência Impacto orçamentário. Tem de- que ter manifestação do Conselho. Do Conselho do tá Congresso. previsto Eu estou disso. com vista, eu posso trazer na próxima sessão de provavelmente outubro. há uma exigência. Então, senhor presidente, atendendo ao seu pedido, senhor presidente, atendendo ao seu pedido, mas eu Obrigada. queria constar em ata Mas- que eu estou atendendo ao seu Não. pedido para depois não dizerem que eu estou procrastinando a vista. Queria só constar em Há ata. prazo, me parece que há prazo para a apresentação disso. Olha, eu antecipo Para- meu Então, voto desculpa, com o eu relator. retiro. Não, eu acho que Então, tem que eu tomar não quero ser eu a desrespeitar o prazo. Mas eu estou votando então ainda. Mas Desculpa. só Vossa Excelência está botando item. Vamos examinar item por item, então. Ele eu tô votou em fazendo. relação a dois Mas aí, PLs, vamos o votar. Mas eu voto e 2198. depois vocês Esse avaliam. procedimento na pauta, Tô afinal, com só a para eu palavra. entender, que eu não estou entendendo. Não estava, mas tem prazo. Então, Em razão que a doutora conselheira Thaís trouxe do orçamento, eu aproveitei e incluí esta pauta. Eu recebi também, se não me engano, na sexta-feira também. Né? Mas aproveitando a ocasião que nós acabamos discutindo, eu aproveitei e trouxe esta pauta para... Então, posso proferir, professor presidente? por favor, o senhor já fez considerações a respeito do PL 2198 e 2199. 2198, Ok, termos 2199 é propostos. proporcionalidade, membros servidores. 2199, exatamente, proporcionalidade entre membros e servidores. Isto é, repetindo, a lotação de membros vai depender da quantidade. Porque eu explico, senhor presidente. Senhor presidente, eu explico a razão disso aqui. É que o Conselho Nacional, nas inspeções passadas, na corregedoria do então, não do conselheiro Jefferson, mas do conselheiro Sandro, quando constatava disparidade entre membros e servidores, por exemplo, dizia sempre o seguinte: há problemas do Ministério Público do Trabalho do Maranhão, do Amazonas, foi textualmente dito aqui. E o Conselho recomenda ao Procurador-Geral da República, que sane a disparidade entre membros lotados na Procuradoria da República do Amazonas e na Procuradoria do Trabalho do Amazonas. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Acatando a decisão do plenário unânime, no sentido de recomendar ao Procurador-Geral da República que procedesse a essa a elucidação desse problema de lotação de servidores entre os diversos ramos do Ministério Público da União, eu estou aqui propondo que no PL 2199, repito, tal como já decidido por este plenário deste Conselho, por decisão unânime, a proporcionalidade entre o número de membros e a lotação e destinação de servidores. Isto é, parece uma cor banal. Se o ramo do Ministério Público da União tem 1.000 membros e o outro ramo tem menos membros, faz-se uma proporcionalidade, lotando, não é, desse modo, então, servidores, criando uma paridade nos serviços, isto é, da atividade meio entre os mesmos ramos do Ministério Público da União. Isto é, repetindo, se trata de paridade? Conselheiro Luiz Moreira, se me permite, essa não é uma questão
tão simples, né? Nós acabamos de aprovar as propostas orçamentárias de cada ramo do MP. A despeito de se ter, ao final, um orçamento único do Ministério Público, cada membro elege as suas prioridades e como aplicar, e o seu orçamento fica vinculado a essas prioridades. Então, há, historicamente, enfim, o Ministério Público do Trabalho sabe disso, enfim, por alguma razão que ele, enfim, talvez possa explicar melhor, em determinado momento, privilegiou aumentar o número de seus servidores em detrimento aumentou o número de membros em detrimento de número de servidores. Se nós formos agora, nessa proposta, estabelecermos uma proporcionalidade absoluta, aí sim nós teremos que avaliar algo que nós não temos capacidade operacional nem institucional para fazer, um impacto orçamentário, porque isso é fruto de decisões históricas. É só na lotação, senhora presidente. Mas isso é lotação mesmo. É só na lotação. Mas eu lembro, é. Vossa Excelência, que quando houve a recomendação do plenário ao presidente do Conselho, ele não se opôs. Houve a recomendação, eu recordo aqui... A recomendação não tem caráter vinculante. Pois é, mas ele não se opôs à recomendação. Eu gostaria de manifestar... Eu queria só que a proposta fosse votada. Não, eu só gostaria de manifestar. Uma coisa é a gente recomendar que o Ministério Público ou o Procurador-Geral da República faça alguma coisa. Outra coisa é a gente estabelecer em lei esse tipo de coisa, porque isso engessa a administração, até porque uma promotoria, uma procuradoria pode ter determinado tipo de trabalho que exige mais servidores do que outro. Então, você não pode comparar uma procuradoria numa capital com uma procuradoria do interior, que tem, às vezes, muito menos trabalho, muito menos demanda do que uma outra procuradoria. Então, você recomendar que o Procurador-Geral da República recomendar que ele faça alguma coisa é outra. Agora, colocar isso numa lei em termos de lotação é engessar a administração. Eu já fui procuradora-geral e eu sei que você não pode engessar a administração dessa forma, que você tem que ter alguma forma de administrar os recursos que você tem. A proposta que faço não é de criar uma vinculação entre promotoria da capital e promotoria do interior, não. Eu estou propondo o seguinte: o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar receberão servidores aprovados, eventualmente, nesse projeto de lei 2.199, conforme o número de membros. Porque eu como sou membro externo, sequer sou membro do Ministério Público, acho que há uma equiparação entre o trabalho de um procurador da República, um procurador do trabalho, um procurador militar e um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, se há uma equiparação, é evidente que, se há uma equiparação entre as funções, inclusive, entre essas funções, inclusive, é de se esperar que ele seja assistido por servidores, isto é, pela atividade meio, do mesmo modo para todas as unidades. Agora, o que também não dá para depois é que nós façamos inspeções, se elas eventualmente ocorrerem, é para que a gente vai dizer, bem, a Procuradoria Militar no Estado do Amazonas tem problema de servidores, como houve. A Procuradoria do Trabalho em Amazonas tem problema de servidores. Constata-se uma desigualdade entre servidores lotados nessas duas procuradorias e dos lotados na Procuradoria da República. E depois nós solicitarmos ao Conselho que confira uma recomendação para que o Procurador-Geral da República solucione esse problema. Isso é um problema histórico do Ministério Público. Eu preciso da palavra. Da União. Só para encaminharmos melhor essa votação. Pelo que eu fui informado, e nós nem temos aqui os projetos em mão, o conselheiro Jefferson reclama aqui dessa falta de material, mas não se trata disso. Se isso é encaminhado ao Conselho para um exame meramente formal, não nos cabe entrar no mérito desses PELs. E a entrar no mérito, eu acho que a gente deve devolver, inclusive, se fosse o caso de entrar no mérito, ao próprio proponente, porque ele propõe aquilo que lhe convém, ou convém a um conjunto de órgãos. Eu peço a palavra. Nós não temos que devolver nada. Senhora presidente, só uma questão de ordem, senhora presidente. Só uma questão de ordem que eu vou ler o ofício
do senhor Lauro Pinto Cardoso Neto, secretário-geral do Ministério Público Federal, endereçado ao senhor secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, em 12 de setembro de 2011. E o senhor secretário-geral do CNMP dá um despacho, distribua-se. Senhor secretário-geral, diz o senhor secretário-geral do MPF, considerando que a Lei 12.465, de 12 de agosto de 2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2012, LDO 2012, determina, em seu artigo 77, inciso 4º, que os projetos de lei relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais do Ministério Público da União deverão ser acompanhados de parecer do Conselho Nacional do Ministério Público, encaminham a Vossa Excelência, em anexo, estudos referentes aos projetos de lei descritos abaixo, chama a atenção do Conselho, para apreciação e elaboração de parecer de mérito. Mas o nosso parecer aqui do Conselho Nacional é de mérito. Sobre os projetos de lei, é de mérito. Mas é em relação ao impacto orçamentário. É orçamentário, é o que a LDO diz. Eu peço a palavra, senhora presidente. Acho que nós temos que votar isso, não é caso de devolver. E acho que o exame que cabe a esse Conselho fazer só pode ser formal, porque quem detém o poder de iniciativa legislativa não é o Conselho, é o Procurador-Geral da República. Então, não cabe a esse Conselho dizer que o Procurador-Geral da República vai exercer o seu poder de iniciativa legislativa desta maneira ou daquela. Não é o Procurador-Geral da República, é o Ministério Público da União. É o Ministério Público da União. Deixa eu falar. A lei, a Constituição fala claramente, artigo 128, é o Procurador-Geral da República que é o titular do poder de iniciativa legislativa. Ele que elabora e encaminha ao Parlamento ou projetos de lei de interesse do Ministério Público da União. Portanto, não cabe a este Conselho substituir-se ao juízo de conveniência e de mérito do Procurador-Geral da República na elaboração da proposta. Cabe emitir parecer de ordem formal, verificação da adequação orçamentária, etc. É nesse plano. E, ademais, a distribuição equitativa de membros, de servidores no âmbito do Ministério Público da União desde logo, tem sido uma preocupação do Procurador-Geral da República, como ficou claro que a última lei que criou cargos para o Ministério Público da União direcionou a maior parte desses cargos para o Ministério Público do Trabalho. Então, e a administração se faz segundo critérios matemáticos, em proporções estáticas. É preciso ver a situação como ela é hoje, como ela vai ser aprimorada, e isso não se faz por meros cálculos matemáticos, aritméticos mais simples. Portanto, eu voto, acompanhando o eminente relator, pela aprovação, pelo parecer favorável às propostas apresentadas, sob pena deste Conselho, sem sequer poder adentrar no mérito, que não é devido, causar tumulto a pretexto de exercer prerrogativas constitucionais. E ainda tem um dado, essas propostas, pelo menos nesse aspecto, elas foram precedidas de reunião do Conselho de Assessoramento Superior, em que todos os ramos, todos os procuradores gerais dos diversos ramos estiveram e concordaram, né? Então, há um acordo a respeito disso. Mas, de qualquer maneira, o conselheiro Jefferson, nosso corregedor nacional, pediu vista em mesa. Se o conselheiro Luiz Moreira concordar, o conselheiro Alessandro gostaria...